Salmo de número 112. Glória a Deus. Salmo de número 112, para nós fazermos a leitura inicial. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para o que é misericordioso, compassivo e justo. Feche seus olhos. Pai, quero te dar graças, Senhor, por essa palavra. Te peço, meu Deus, agora nesse momento, repreende, Senhor, toda ação do diabo, Senhor, que queira trazer distorção da palavra, que queira trazer perturbação na ordem do culto. Pai, nós repreendemos e amarramos no nome do Senhor Jesus. Abra, Senhor, o nosso coração nesse momento para receber toda a palavra e repreenda também todo espírito de distração. Pai, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. Te damos graças no nome do Senhor Jesus. E a igreja dá um aplauso para Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Tome assento e deixe sua Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30, por gentileza. Deixe ela aberta. Semana passada nós pregamos, não sei se vocês estão lembrados, 2 Samuel capítulo 9. Isso quer dizer que 1 Samuel ele está antes, de 2 Samuel. Então, eu falei na semana passada que 2 Samuel estava depois de 1 Samuel, agora está antes. Uma coisa meio óbvia, né? Capítulo 30 de 1 Samuel você vai deixar aberto. Eu quero falar um pouco sobre uma passagem muito tremenda da vida de Davi. Mas nós lemos aquele salmo por quê? Porque aquele salmo, ele é um salmo que ele fala direto ao nosso coração, à nossa casa. Ele fala direto da integridade de uma pessoa. Ele fala direto de uma prosperidade de uma casa. Ele fala direto ao seio de uma família. Todos nós buscamos uma união familiar. Todos nós buscamos uma prosperidade em nossa casa. Todos nós buscamos em nossa descendência uma integridade. E essa palavra diz para aqueles que são íntegros, que são misericordiosos, a herança do Senhor, a bênção do Senhor, ela será heredada, quer dizer, será uma herança para as pessoas que têm integridade. Ela fala que a sua descendência, ela será abençoada. Por isso que desde já eu queria começar assim. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra. Eu quero que esse salmo de número 112, ele já seja uma palavra profética para a sua vida. Que a sua descendência e a sua casa, ela será abençoada pelo Senhor. Todos aqueles que recebem, levante a sua mão, dê um glória ao Senhor e um amém bem forte, concordando no nome do Senhor Jesus. Essa já é uma palavra para a sua vida nessa noite. Que a sua descendência e a sua casa, eles andarão em luz e não em trevas. Isso quer dizer que a sua casa será uma casa de união e ela será uma casa abençoada, tanto você como a sua descendência. Essa passagem eu quero citar um pouco nessa noite, meus irmãos. Ontem à noite, quando nós líamos essa passagem, eu li essa passagem em casa ontem, antes de vir para o culto. Nós fomos uma oração aqui, às 10 horas da noite, com os pastores. E o Senhor me deu essa palavra, e eu só tinha lido. E quando eu estava aqui, quando foi terminando a oração, a pastora falou que via que famílias estão sendo atacadas pelo diabo. E aí eu comecei a entender o que essa palavra significava. E durante todo o dia de hoje, essa palavra ela foi tomando uma forma para mim, eu queria passar para vocês nessa noite. Uma passagem muito tremenda
que com certeza Davi em vida nunca se esqueceria dessa passagem, e todo o seu exército também. Davi, ele já estava prestes a receber o seu trono. Já estamos no final de 1 Samuel, aonde relata toda a perseguição de Samuel contra a vida de Davi, de Saul contra a vida de Davi, do rei Saul. Ele estava prestes a receber o seu trono, uma perseguição era muito grande, e Davi, ele estava se escondendo. Ele tinha suas famílias com um exército de 600 homens. Ele lutava, ele tinha conseguido criar um exército, e naquele momento ele lutava inclusive do lado dos filisteus, contra a Saul. E Deus tinha dado muitas vitórias para os filisteus, inclusive através da vida de Davi, que estava à frente de um grande exército. E diz o rei filisteu dizia que o Senhor, ele era na vida de Davi. E chega no momento dessa história em que Davi quer ir para uma outra batalha, e o rei filisteu, ele fica com o pé atrás com Davi. E ele diz para Davi para ele voltar. Ele diz assim: Davi, eu não quero mais você entre nós, porque quem sabe você vai nos trair com Saul. Davi entra numa incógnita, num porquê. Ele tinha um amigo filisteu que disse: não, Saul, volte para a sua casa, volte para a sua cidade, volte para a sua família. E diz a palavra do Senhor, e eu imagino os homens de Davi, os seus 600 homens, voltando de volta para casa, depois de um grande período de luta, um cansaço excessivo, porque diz a história que eles tiveram inúmeras batalhas sem retornar para as suas casas. E eu imagino o exército inteiro voltando para casa e imaginando: vou voltar agora do meu trabalho, eu vou chegar em casa e vou sentir aquele cheirinho de comida da minha esposa. Ou quem sabe alguns voltavam, moravam com os seus pais ou com as suas mães, e falavam: meu Deus, agora eu vou sentir aquele cheirinho daquela comida feita no fogão a lenha, na casa da minha mãe. Minha esposa vai me receber com seus braços abertos. Mas os meus filhos, antes disso, vão vir me esperar no portão da minha porta. Muito tempo, saudade da família. Isso é um pequeno relato daquela época. Eu estou tentando passar um pouco para os dias de hoje, que é assim que acontece. Não estou só dizendo que são os homens, mas também as mulheres que trabalham fora. Hoje, homens e mulheres trabalham fora, tem batalhas diárias, e tem lutas constantes. E quando querem voltar para a sua casa, eles querem encontrar o quê? Um aconchego de uma família. Querem encontrar um abraço da esposa, querem encontrar os seus filhos bem, com saúde, com uma caminha boa para dormir, com um dinheirinho no bolso para não passar necessidade, para chegar ao final de semana, poder comprar um pedaço de carne e fazer um churrasco. Batalha, mas em principal existe o quê? O seio da família, para que cada um venha se encontrar. Só que o capítulo 30 não conta essa história que eu estou contando, muito pelo contrário. O capítulo 30, e escute como diz essa palavra, o verso de número 3. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, os seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. E então Davi e seus soldados, eles choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apredejá-los. Todos estavam amargurados, por causa que os seus filhos e suas filhas tinham sido levados prisioneiros pelos amalequitas. Aqueles homens vinham de uma grande batalha, e ao invés de chegar e encontrar a sua casa, eles encontraram simplesmente ruínas. Você já imaginou chegar na sua casa do trabalho, você encontrar toda a sua casa incendiada, tudo que você tinha de valor ter sido roubado? E se isso não fosse pouco, seu carro, seu dinheiro, a sua poupancinha guardada embaixo de um colchão ou escondida em algum lugar, sendo levada. E você fazendo, quem sabe, a obra, como eu já ouvi falar muitas vezes, de pessoas que estavam no culto, e quando chegaram em suas casas,
tinha entrado um bando de bandido e tinha levado tudo e que tinha dentro de casa. E se não fosse só isso, colocaram fogo na casa. E se não fosse só isso, quando você entra em casa, você encontra um recado: a sua esposa e os seus filhos estão sequestradas. Esse era o retrato de 600 homens e mais um rei chamado Davi. Só que uma coisa, pastor Antônio, eu encontro nessa passagem, que eu lendo os versículos anteriores, eu encontro um homem chamado Davi, fugindo de um rei que o perseguia, porém obstinado para sentar numa cadeira a qual ele seria rei, fazendo aliança inclusive com filisteus, para não morrer. E quando eu li essa passagem, o Senhor ministrava algo no meu coração. E isso é para pessoas que estão aqui, que me ouvem pela internet ou quem sabe pelo rádio. Existem pessoas obstinadas, porque a palavra do Senhor é muito clara em dizer que aqueles homens faziam tempo que estavam lutando fora de casa. E quem é que estava guardando a casa deles, enquanto eles estavam obstinados para ter as suas conquistas pessoais? Quantas pessoas, quantos pais e mães de família que tenham sido egocêntricos, olhado para si próprios, pensando no seu emprego, na sua realização profissional, antes do que seus filhos, os seus esposos e as suas esposas? Quantos são obstinados por um ministério em sair pregar fora? Cantores gospel que fazem carreiras e passam 5 dias do ano dentro de casa, enquanto os restos 360 estão fora fazendo a obra do Senhor, entre aspas. Quantos obstinados pelos seus empregos, pelos seus ministérios, enquanto que as suas famílias estão em casa abandonadas. Meu querido que me ouve, cuidado. Quem sabe, quando você voltar para a sua casa, a sua esposa e os seus filhos estarão nas mãos dos inimigos. Aí eu quero ver você dizer: ah, Senhor, eu estava fazendo a obra e o Senhor permitiu. Agora o que é mais importante para você? A sua profissão, as suas conquistas, ou os seus filhos, os seus pais? Porque diz essa palavra que as esposas, os filhos e os velhos tinham sido levados. Tem pessoa que não visita seus pais faz meses, porque não tem tempo, pastor. Tem tempo para vir na igreja, tem tempo para fazer a obra fora, pregar, louvar e cantar, mas não tem tempo de dar uma passadinha na casa da mãe, para ver como ela está, ou uma ligação telefônica, ou pegar e colocá-la dentro do carro, no final de semana, para levar a passear um pouquinho. Que ministério é esse? Que profissão é essa? Em que eu leio um Salmo número 112, que me diz que a misericórdia e a justiça é canal de bênção para a família. Levados, sequestrados. Mas diz a palavra do Senhor que Davi chega, e quando vê aquilo, eles choram e gritam. E é isso que acontece sempre quando uma pessoa perde o que ela amava. Aí ela começa a gritar, aí ela começa a espernear, aí ela começa a querer voltar o tempo atrás, mas já não tem mais tempo, porque a casa está incendiada e a família está na mão dos inimigos. E depois leva um chifre, e a culpa é de quem botou. Mas faz quanto tempo que você não dá um carinho para sua esposa? Faz quanto tempo que você não dá um carinho para o seu esposo? Uma atenção para o seu esposo? Uma atenção para a sua esposa?
depois que vai parar na mão do inimigo, não adianta você gritar. Com certeza, quando Davi ouve aquilo, diz a palavra do Senhor, que ele clamou ao Senhor seu Deus. O verso de número 8 diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Quem sabe na cabeça dele passou assim: por que é que eu não voltei antes para casa? Por que é que eu não vim dar atenção para minha família? Por que é que eu não coloquei pessoas cuidando e eu mesmo não vim cuidar da minha casa? De que adiantava eu ficar na batalha meses fora de casa, sendo que a minha casa estava desamparada? De que adiantava eu lutar contra o exército inimigo, sendo que a minha casa estava desprotegida? De que adiantava eu querer conquistar um Israel inteiro, sendo que a minha família foi parar na mão dos amalequitas? Ei, igreja do Senhor, desperta, acorda. Que a primeira coisa que Deus fez foi a união familiar e não o ministério. A primeira coisa que Deus fez foi a união familiar e os filhos, e não o trabalho. Aonde é que está o seu coração? A minha palavra me diz de que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Enquanto a sua vida estiver no dinheiro, o seu coração está aí. Enquanto a sua vida estiver no seu ministério, o seu coração está aí. Enquanto isso, existem filhos, esposas e velhos sendo levados pelo inimigo. Quantos filhos de pastor estão no mundo? Quantas esposas e esposos de cantores gospels que se abandonam para morar com outro? Aí sabe que é o grande problema da igreja, que aponta para aquele que traiu. Aquele é o que está errado. Mas disse Davi, ele chega para o sacerdote Abiatar e diz assim: aonde é que está a minha capa sacerdotal? Se Abiatar sai correndo e pega a capa e dá para ele. Quando pega a capa e dá para ele, diz que ele vai a buscar a Deus. Aí sabe o que acontece? Aí caiu a ficha e ele falou assim: em primeiro lugar eu sou sacerdote da minha casa. Antes de ser o sacerdote da igreja, eu sou sacerdote do meu lar. Antes de eu ir buscar ganhar nações, eu tenho que cuidar da minha casa. Se ele pega aquela roupa de sacerdote, e sabe o que ele faz? Ele não vai buscar ajuda de pastor. Ele não vai buscar ajuda do missionário que estava com ele na batalha. Ele vai buscar a presença do Senhor seu Deus. Ei, homem! Ei, macho! Eu vou falar assim para você entender bem. Macho é aquele que tem aqueles negócios embaixo das pernas, no meio das pernas, sabe? Eu vou falar bem claro. Ei! Homem é aquele que tem responsabilidade, não o que tem dois negócios balançando embaixo das pernas. Homem é aquele que assume o papel que ele tem. Homem é aquele que vai à frente no ministério, aquele que em primeiro lugar, ele é sacerdote da sua casa. Por que é que você tem deixado? Por que é que você tem abandonado o teu manto sacerdotal para ficar em cima de batalhas? Em primeiro lugar, você tem que interceder pela sua família. Antes de você interceder pelo vizinho, pela vizinha, fazer visita em hospital, fazer visita em presídio, você tem que visitar a sua esposa e os seus filhos. Sabe qual que é a sua ordem? É dizer assim: da minha família eu não abro mão.
Isso é o papel do sacerdote. Porque ultimamente, meus queridos amigos e amados homens, os papéis estão invertidos. A mulher tem sido sacerdota de casa, e o homem com o negocinho embaixo das pernas atrás da mulher. Dói. A verdade sempre vai doer. Mas a verdade é que te liberta. A verdade é que vai transformar a sua casa. A verdade é que vai colocar as coisas no eixo dentro da tua casa. E disse Davi, chega para o Senhor e diz assim: Senhor, e agora, Deus? Eu recupero. E o Senhor diz: corre atrás deles que ainda é tempo. E você não vai perder nem a esposa, nem os filhos, nem os velhos e nem as velhas. Escute bem que eu vou falar uma coisa para você. Quando você dobrar o teu joelho de coração com o manto sacerdotal, o Senhor ele vai te falar a verdade, e você não vai perder nada do que o inimigo te roubou. Quando Davi ouve aquilo, ele recebe uma promessa. Ele recebe uma garantia daquele que é Senhor dos exércitos e de que nunca perdeu uma batalha. Quem sabe você que me ouve já perdeu seu ministério, sua esposa, os seus filhos, já não tem mais para onde correr. Mas hoje eu tenho uma palavra para você. Pega o teu manto sacerdotal, tenha um encontro de volta com o Senhor, que Ele vai renovar todas as suas promessas, e tudo o que o diabo roubou, Ele vai voltar a entregar nas suas mãos. Aleluia! Tudo o que o inimigo roubou, Ele vai voltar a entregar nas suas mãos. E diz a palavra do Senhor que aqueles 600 homens se encorajam. Eu imagino que Davi chegou em frente aos 600 e falou assim: olha, Deus me disse que nós não perderemos ninguém. Eu imagino que aqueles homens olharam e falaram assim: se esse homem, quando era um menino, foi capaz de derrubar um gigante, imagine agora que já tem experiência. Eu vou pegar e vou com ele. E de 600 homens começaram a ir em sentido e a perseguição aos amalequitas. Porém, eles chegaram num momento que encontraram um ribeiro de um rio. Quando chegaram naquele ribeiro de um rio, eles tinham que passar, e as águas elas tinham uma certa correnteza. E diz que dos 600 homens, 200 falaram: eu já não aguento mais batalhar. Eu não vou conseguir cruzar esse rio. Escute. Quem sabe na sua mente você diz assim: meu Deus, será que um homem que tem a sua família perdida do outro lado de um rio não vai ter coragem de passar um ribeiro? Aquele ribeiro, meu irmão, era muito menos do que o rio Tamanduá. Se você conhecia o que é esse ribeiro, ele é muito menos do que o rio Tamanduá. Se você vê a tua família do outro lado, e você olha para aquele ribeiro e fala assim: não, eu vou tomar de volta. Eu quero tudo que esse demônio me levou. Eu quero tudo que esse sequestrador levou. Eu quero meu filho, eu quero a minha mãe, eu quero a minha esposa, eu quero meus bens. Será que nenhum homem teria coragem? Você fala assim: meu Deus, que homem é esse? Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu conheço muitas pessoas dentro da igreja, dentro, próximas, e eu sei muito bem do que significa, que chega no momento que já teve tantas batalhas, já teve tantos ferimentos, que vê a sua família na mão do inimigo do outro lado de um rio, e qualquer ondinha é o suficiente para desencorajá-lo e fazer ele desistir. Eu conheço quantas pessoas que têm os seus filhos e as suas esposas perdidas, e que diz assim: eu não aguento mais, pastor,
Eu prefiro abrir mão. Eu prefiro desistir. Eu prefiro ficar aqui na beira desse ribeiro. Eu não quero mais lutar pela minha família. Eu não quero mais lutar pelo meu filho que está nas drogas. Eu não quero mais lutar por um ministério que é corrupto. Eu estou cansado de lutar. Tantas vezes lutei, tantas feridas tenho, que eu não tenho mais força para cruzar nenhum ribeiro em direção de recuperar aquilo que o diabo me levou. Ele disse que aqueles 400 homens, 200 ficam no ribeiro, 400 cruzam. Ele disse que seguem e chegam e encontram os amalequitas todos comendo e desfrutando daquilo que tinham roubado daqueles homens. Diz que Davi esperou amanhecer com os seus 400 homens. E diz que desde o amanhecer até o anoitecer, eles lutaram contra os amalequitas. Diz que destruíram todos. Somente os jovens conseguiram juntar em camelos e as esposas dos amalequitas e conseguiram fugir pelo deserto afora. E Davi, assim como o Senhor tinha falado, todas as mulheres, todos os filhos e todos os velhos, nenhum deles tinha sido morto, e todas as coisas que eles tinham roubado dos israelitas estavam intactas, assim como o Senhor tinha prometido. Eu imagino aquelas mulheres que foram sequestradas, numa opressão que estavam. As crianças, sabe o que é você estar na mão de um sequestrador? Eu quero que você entre, que pare de ouvir um pouco a minha história e entre um pouco como um coadjuvante dessa história, como se você fosse uma mulher ou como se fosse um soldado. E você tenta entender a grandeza do que é essa história. Você imagina quando aquelas mulheres começam a ver aquele ataque, aquela guerra, elas começam a dizer: meu Deus, aquele é Davi. O meu esposo está aí no meio deles. Eles vieram me recuperar. Eles vieram lutar pela minha vida. Ele não se contentou em me ver nas mãos dos inimigos. Ele veio lutar por mim. Ele veio lutar pelo meu filho. Ele não desistiu de lutar por mim. Aí imagina aquela guerra, espada para cá, espada para lá, porque aquele negócio era sangrento, irmão, não é que nem agora não. Não é uma luta de joelho e oração não, aquela luta era carnal. Aquilo havia sangue, havia pescoço degolado. E eu imagino que quando aquelas mulheres começam a ver a vitória do povo de Israel, eu imagino aquela que começou a encontrar o seu esposo, aquele filho, aquela criança que conseguiu ser liberta da mão do inimigo, indo correndo de volta para o pai, abraçando o pai e dizendo: pai, você veio me buscar. A esposa chegando, dando um abraço: meu amor, quanto tempo que você demorou, quantas noites eu chorei, quantas noites nosso filho estava com febre e eu estive sozinha cuidando dele. Mas não importa, meu amor, o importa é que você voltou para casa, o importa é que nós vamos ter um casamento restaurado, o importa é que nós vamos poder dormir junto, nós vamos poder de volta assistir um filme com nossos filhos, nós vamos poder pegar um final de semana e correr andar para cá e correr andar para lá. Eu imagino a alegria das famílias. É só você ver um pouquinho de algumas imagens de que quando nessas guerras aí no Oriente Médio, esses dias vão enviar uma imagem tão forte daquelas crianças que tinham sido separadas, e quando ela encontra seu pai, ela pula no pescoço, dá um abraço tão forte. Você sabe o que é uma criança na mão do inimigo? Irmão, eu posso te falar isso com muita propriedade.
Eu posso te falar o que eu sei. E como é doído você ver os teus filhos na mão do inimigo, sendo levado para o mundo. Eu posso te falar com propriedade do que é você estar à beira de um ribeiro, sem força de se levantar e de orar e lutar por algo que você já acha que está perdido. Imagina quando daquelas 200 esposas que ficaram para trás, ela chegou e falou assim: Antônio, e o meu esposo? Pastor Sérgio, o meu esposo, cadê? Ele morreu? Será que ele não teve coragem de cruzar o ribeiro? Ele não teve coragem de lutar por mim? Aí você fala: não. Quando ele chegou na beira do ribeiro, ele não teve coragem de cruzar. Ele estava tão cansado, tão ferido das batalhas que ele teve, que ele desistiu. E um filho de Satanás lá no meio grita assim: o fulano foi um covarde. O ciclano é um fraco, já não luta mais. O ciclano, ele prefere entregar a sua esposa e os seus filhos na mão do inimigo do que passar um pequeno ribeiro. Eu imagino que todas essas coisas aconteciam. E aquelas 200 mulheres, os 200 que ficaram para trás, quem sabe olharam para os seus filhos e falaram assim: não, filho, não acredita. Não acredita. O teu pai, ele nunca vai te abandonar. Ei, filho, não dá ouvido para esse filho de Satanás, que a única coisa que ele quer é te colocar ainda mais para baixo, filho. Eu conheço teu pai, é um guerreiro. Ele não está aqui porque alguma coisa aconteceu. O teu pai nunca iria te abandonar. E diz que aquelas pessoas começam, que Davi pega e diz assim: recolham todas as mulheres, todos os homens, todos velhos e velhas, tudo que a nós nos pertence, e levemos de volta para Israel. E diz que eles começam a levantar aquelas coisas. E diz que de repente eu imagino aqueles que ficaram no ribeiro. Quem sabe ouviram aquela gritaria, aquele barulho de espada, nego gritando, morrendo. Quem sabe aquele coração apertado do outro lado do ribeiro dizia assim: meu Deus, por que é que eu não cruzei? Mas eu já não tenho mais força de lutar. Eu fui ferido por tantas batalhas, que hoje eu não consigo lutar pelo meu filho. Hoje eu não consigo dobrar o meu joelho e orar pela minha família que está perdida. Tanto foi o ferimento que o inimigo me causou, tanta foi a dor que o inimigo me causou, que hoje eu não tenho mais coragem de lutar. Eu sou um covarde. Imagina aqueles homens dizendo: o que é que existia dentro de mim? Como que eu tinha coragem de lutar no passado? Como que eu tinha coragem de enfrentar gigantes no passado? E hoje, diante de um ribeiro, eu não consigo passar. Eu não consigo lutar pela minha família. Eu vejo quantas pessoas dentro da igreja nessa mesma situação, que dizem assim: eu já não quero mais lutar por nada. Eu já não aguento lutar mais por nada. O que eu quero é ficar sentado de braços cruzados à beira de um ribeiro. Porque o primeiro passo que eu der no deserto, depois do ribeiro, longe da água, eu morro. Imagina aqueles homens, aqueles 200. De repente começam a ouvir barulho de cavalos. Barulho de cavalos e barulho de crianças, de mulheres, de velhos, alvoroço. E de repente eles olham e dizem assim: meu Deus, os 400 venceram.
Meu Deus, aquele parece que é o meu filho. Meu Deus, aquele lá parece que é a minha esposa, que vergonha. O que é que eu vou dizer para eles? Em vez de eu ir buscar eles, eles que não viram ao meu encontro. O que é que eu vou dizer para eles? Que eu não tive coragem de lutar pela vida deles. Que eu não tive coragem, que eu os abandonei. Tem quantos dentro da igreja que tem abandonado a obra? Tem quantos dentro da igreja que tem abandonado seus filhos, as suas esposas? Meu Deus, mas isso é muito forte. O rei vinha trazendo de volta as suas esposas, as suas mães e os seus filhos de volta. Imagine que quando aquela criança, porque a criança é inocente, quando ela viu seu pai de longe, imagine que aquela criança não teve medo do ribeiro, veio correndo em direção e caiu na água. Quem sabe quantas estavam se afogando. Aí o seu pai pula na água, ele pega aquela criança no colo e diz assim: filho, eu te amo, perdoa o papai, perdoa a mamãe, eu errei, meu amor, eu não quis te abandonar, que eu não tinha mais força para lutar. Tanto tempo eu fiquei correndo atrás de ministério, tanto tempo eu fiquei correndo atrás de batalha dos outros, que hoje eu não tenho força para batalhar pelos meus. Quantos na igreja, meus irmãos, que estão nessa situação, eram guerreiros no passado, lutaram do lado do rei, tiveram grandes vitórias, mas hoje não têm força para lutar pelos seus filhos e pela sua família e pelo seu ministério pessoal e pela sua própria salvação. A palavra do Senhor é algo tão tremendo, meus irmãos. E sabe o que é o pior de tudo, pastor Antônio e pastor Sérgio? Que dentro da igreja tem uns filhos de Satanás, que em vez de ajudar, eles acusam e apontam. Da onde está tirando isso, pastor? Não é de agora não, é desde aquela época. Escute o que diz a palavra. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Bessor. E eles saíram para receber a Davi. E os que estavam com ele, ao se aproximar com os seus soldados, Davi os saudou. Eu estou lendo o verso número 21, agora o 22. Mas todos os elementos, escute bem isso, irmão, que isso aqui é forte. Todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, escute, que dentro daqueles 400 que tinham ido com Davi para a batalha, foram chamados pela palavra do Senhor de elementos maus e vadios. Quem cruzou o ribeiro era vadio, não todos, alguns, diz a palavra. E continua dizendo assim: e eles disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e os seus filhos e partir. Sabe que tem pessoas da igreja, filho de Satanás, elemento do mal e vadio, que fica apontando e não querendo repartir bênção que ele recebeu com aquele pobrezinho que está sem força de lutar. Aponta o dedo e acusa.
Deixa ele com a família de lado. A bênção, a unção, a glória, a prosperidade, eu quero para mim, porque eu luto. E continua dizendo assim a palavra do Senhor. Por isso que Davi era um homem conforme o coração de Deus, escute. E Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e Ele nos entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com vocês que estão dizendo isso? Olha que coisa tremenda, meu irmão, agora. A parte que ficou com a bagagem será a mesma da que foi com a batalha. Sabe o que a palavra do Senhor está nos dizendo? Davi, que tinha um coração conforme o coração de Deus, quando ele chegou de volta, ele olhou para aqueles que não tinham força, e quando aqueles camaradas, filhos de Satanás, apontaram, ele falou assim: não é assim. Nós não podemos desprezar quem cuidou da bagagem. Essa bagagem, ele estava falando de tudo aquilo que aquele homem tinha feito no passado lá do rei. Sabe o que ele queria dizer? Nós não podemos desprezar as vitórias que esse homem fez no mundo espiritual. Nós não podemos desprezar agora esse homem que não tem força para orar. Nós não podemos desprezar agora esse homem que não teve força para cruzar o ribeiro. A mesma porção dos que lutaram comigo contra aquela batalha vai ser dividido com aquele que não teve força para orar, para jejuar e para se levantar. Um homem conforme o coração de Deus, e é pouco. Sabe o que diz Davi? Ele continua dizendo assim: todos receberão partes iguais. E Davi fez isso um decreto. Ele não simplesmente repartiu. Ele diz: a partir de hoje, até o dia que eu exista, aqueles que não têm força para lutar vão receber a mesma porção do que aqueles que lutam pela batalha. Meu querido e amado irmão, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Quem sabe você diz assim: pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Eu estou à beira do ribeiro e eu não aguento mais. Meu querido, minha irmã e meu irmão, nessa noite que você não aguenta, eu vou lutar por você e eu vou trazer a tua vitória na mesma proporção daquele que tem força. Eu vou trazer a tua vitória, eu vou trazer teu filho, eu vou trazer tua filha, eu vou trazer tua mãe. Por mais que você não tenha força de orar, de jejuar, de me buscar, eu nessa batalha, o Espírito Santo de Deus, lutarei por você. Eu lutarei por você. Você não é um covarde. Eu tenho anotado a bagagem que você carregou. Por isso que ele dizia: eles têm cuidado da bagagem. Eu sei que tem muitos homens e mulheres da igreja que me ouvem nessa noite, que lutaram a sua vida por um ministério, que guardaram a sua fé, que guardaram a sua santidade, mas desistiram de lutar. Eu sei que tem muitos homens e mulheres que foram fiéis aos seus maridos, que continuam lutando. Pode ser que com a guarda baixada, mas nunca se venderam por um centavo. Oraram 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10 anos pela libertação do seu marido. Mas agora diz: eu já não tenho mais força de lutar. Quem sabe você já lutou tanto pelo seu filho que está na droga. 1 ano, 2 anos, 3 anos.
mas você diz: eu já não tenho força de lutar. Mas você nunca abandonou a sua fé. Para todos aqueles que lutaram no passado, a palavra do Senhor está te dizendo que Deus, Ele olhou a sua bagagem. Ele sabe exatamente o que é que você fez para o Senhor. Ele tem contado todas as coisas que você fez para o Senhor, e essa bagagem vai te dar o direito da sua vitória, mesmo com aqueles que lutaram.